Olá, eu sou a Michele Zavadil e hoje estarei apresentando o programa Para Elas. Sejam todas bem-vindas. Estaremos juntas aqui na Poa TV todas as quintas-feiras, às 20 horas. Nosso programa tem o objetivo de compartilhar informações importantes sobre o universo feminino, negócios, saúde, atualidades, beleza, moda, bem-estar e outros. Hoje estamos gravando esse programa aqui do Hub One da Fevale Tecpar de Porto Alegre e falaremos com as convidadas Giza Guerra, que é jornalista com mais de 15 anos na área de televisão, sommelier e empreendedora do ramo de venda de vinhos com as Vinhos Por Aí. Também traremos Rosângela Leão, advogada, sócia fundadora do Lab Estúdio Jurídico, tem mais de 20 anos de experiência jurídica em direito corporativo. Esse programa tem o apoio da Macro Office, Centro de Eventos e Negócios aqui em Porto Alegre. Priscila Oliveira, fotógrafa responsável pelas gravações do programa, da Conteúdo Ativo, responsáveis pela criação dessa vinheta, da Patrícia Gutierrez, da DIA Novo Estilo Estúdio de Beleza e também Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Eu estou vestindo as roupas da Miveste Auxiliadora. Teremos o quadro Júris Fácil, com a advogada Rita Fonseca. E o Momento OVNI, também o Momento Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. Mensagem do dia. Quando alguém encontra seu caminho, precisa ter coragem suficiente para dar passos errados. As decepções, as derrotas e o desânimo são ferramentas que Deus utiliza para mostrar a estrada. Paulo Coelho. Estamos aqui com a Giza Guerra e hoje a gente vai conversar com essa mulher que é jornalista com mais de 15 anos na área de televisão, sommelier, empreendedora no ramo de venda de vinhos, tem as Vinhos Por Aí, né, Giza? E vai contar pra gente um pouquinho da história empreendedora dela e também um pouco além da trajetória, da transição de carreira que você fez, né, Giza, da televisão para o mundo dos vinhos. E também vai falar um pouquinho com a gente sobre a experiência que ela teve agora, recentemente, com as enchentes, onde a loja dela foi diretamente afetada e como que ela está passando aí por essa situação. Giza, seja muito bem-vinda ao Para Elas. Obrigada, Michele, obrigada. É um prazer a gente dividir um pouquinho dessa história toda, né, que tem 4 anos o negócio em si, mas parece que é uma vida inteira já. É verdade. Bom, Giza, eu vou começar me pedindo, eu poderia, teu currículo é muito maior do que o que eu falei aqui, mas eu vou pedir que tu mesma te apresente, né? A Giza também é mãe de 2 meninos lindos, né? E queria que ela falasse um pouquinho sobre essa trajetória, como é que começou a tua trajetória na televisão, né? E o que te fez mudar, né? Tanto assim de área, que veia foi essa que despertou aí para os vinhos. Conta um pouquinho pra gente a tua história. E eu sou formada desde 2005 e entrei na faculdade querendo trabalhar em jornal, em escrita, né, edição impressa. E no decorrer do curso, eu acabei me descobrindo em rádio e TV. E foram 15 anos muito bem vividos dentro dessa área de comunicação, porque foram vários veículos pelos quais eu passei, foram muitas matérias emocionantes, outras muito difíceis. E só que chegou a maternidade, né? E chegando à maternidade, a coisa mudou um pouquinho de figura pelo fato de que a gente se divide mais, né? E o jornalismo é uma área que, enquanto a gente aparece na TV ali, maquiada e bem vestida, parece um mundo de glamour, mas a gente está muitas vezes com o pé enfiado, né, no barro, na lama, então a gente brinca que não é só glamour. Mas mais do que isso, né, além das pautas mais complexas, muitas vezes envolvendo crianças também, porque a gente não tem como escolher o que é notícia, essa questão dos horários, de trabalhar também muitos finais de semana, muitos feriados, e isso começou a pesar um pouquinho o fato de eu estar mais ausente em casa
e me parecia que estava deixando uma lacuna muito grande na vida do meu filho. Então, eu decidi fazer o curso de formação em sommelier mais por um hobby, né? Mais para procurar alguma área diferente para espairecer um pouco a questão de jornalismo, mas acabei me apaixonando pelo mundo dos vinhos e tem aí uma veia de família, porque o meu avô, que veio da Itália, fazia o próprio vinho da família, um vinho rústico, claro, né? Não era nem comercializado, mas eu sempre gostei muito dessa parte histórica, né? Da minha história. E aí nós juntamos as duas pontas. Legal. E a Vinhos por Aí tem uma característica que eu acho muito bacana. Você trabalha com vinhos nacionais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que é feita essa curadoria, como é que é esse trabalho, porque eu sou consumidora, né, de vinhos, adoro, a Giza sabe. E realmente a curadoria dela é muito legal. A gente encontra vinhos muito bons aqui, né? Mas vou deixar você, que é a pessoa que entende do assunto, contar um pouquinho mais sobre isso. Foi durante a minha formação, né, durante o curso de sommelier. Esse curso ele acontecia presencialmente, sempre dentro de uma vinícola aqui do Vale dos Vinhedos, né, da Serra Gaúcha, enfim. E foi no decorrer, assim, em cada módulo que a gente estudava, a gente fazia essa visita técnica dentro das vinícolas e começou a me chamar muito a atenção o fato de que são muitos empregos gerados, né? E não só dentro da vinícola, mas tem o pessoal do parreiral, tem o pessoal do transporte, tem o pessoal da loja. E eu digo, olha que coisa linda, que movimento incrível que a gente tem dentro do estado, né? E que além de gerar tantos empregos e fomentar a nossa economia, ainda produz excelentes vinhos, né? A questão é, o brasileiro precisa ainda descobrir que o Brasil produz excelentes vinhos. Então, quando eu decidi formatar a loja, o Vinhos por Aí, eu foquei no nicho nacional. Então, a gente tem vinhos espumantes, quero ampliar para outros estados, mas no momento do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Legal. Bom, Giza, eu também queria conversar contigo um pouquinho sobre a loja, né? A Giza tem a loja no bairro Maitá, em Porto Alegre, e recentemente esse bairro foi diretamente afetado pelas enchentes e a loja da Giza, inclusive. E eu queria que tu contasse aqui um pouco pra gente sobre essa experiência, né? O pequeno empreendedor ele faz um grande esforço para construir o seu negócio, né? Então eu queria que tu contasse um pouquinho como foi esse momento, que eu sei que foi um momento bem difícil para ti, mas eu acho que também gerou uma série de aprendizados aí, né? E como é que tu estás fazendo hoje para recuperar a tua loja, né? E para retomar, como está sendo essa retomada? Porque a Giza na loja ela tinha a Terça da Riqueza, né, Giza, que era um evento que reunia mulheres todas a primeira, segunda, Segunda, terça-feira de cada mês. Segunda, terça-feira de cada mês. Então, um evento muito legal, reunia mulheres para degustarem vinho. Então, a loja era um ponto de encontro também. Como é que tu está fazendo hoje, né? Qual é o teu sentimento nesse momento e como tu está pensando em te recuperar e seguir com a Vinhos por Aí? Eu disse que pela primeira vez eu entrei na loja e eu me senti triste, né? Porque sempre foi um espaço de agregar, de alegria, de trocas, né? O próprio evento, esse mensal, as meninas que participam com mais regularidade brincam que é a terapia do mês, né? Quando a gente consegue se encontrar, falar de outros vários assuntos e trocar muita figurinha, assim, além da degustação e da gastronomia. Então, entrar na loja hoje e enxergá-la completamente vazia, claro, com alguns vinhos ainda que eu ainda estou vendendo para tentar zerar o estoque e ter o espaço mais liberado para fazer os ajustes que precisam ser feitos de pintura, de manutenção, é muito estranho. Porque sempre foi um lugar cheio, se não de garrafas, mas de vida, de alegria. E a tristeza não combina com a Vinhos por Aí, né? Porque o vinho, ele é muito isso. Ele é a celebração, ele é o encontro, ele é a risada, ele é o brindar, né? Então, essa enxurrada que literalmente nos levou muito do material, mas também do emocional, ela está sendo difícil de lidar, né? Tem momentos e momentos que a gente acha, não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vai voltar, nananã, mas tem horas que tu olha para os lados assim, tu vê que a engrenagem ainda vai custar a andar de novo, porque as ruas estão cheias de lixo, a gente não sabe bem como é que a economia vai se comportar, essa comoção em comprar dos gaúchos, ela, aos poucos ela vai
arrefecer, a gente sabe que sim, né? Sempre Sim. foi assim, então é um misto, Michele, de olhar com ânimo para o futuro, né? De ter vontade de retomar, mas também de muitas incertezas. Então, assim, não é cravar um sentimento, ele alterna ao longo do dia, né? E eu acho que só o passar do tempo mesmo para nos mostrar, assim, qual vai ser a decisão mais acertada. Já pensei em desistir e voltar para a área antiga, né? Eu recebi muito apoio das próprias vinícolas pedindo para a gente não desistir, porque é um ponto que a gente exalta o vinho nacional e esse carinho, esse abraçar de todo o setor vinícola também foi muito importante assim nesses últimos dias. Fora os amigos, os clientes que a gente sabia que viriam, né, com esse apoio, com esse abraço e com esse apoio. Eu acho que pela minha experiência como cliente, né, eu acho que a Vinhos por aí construiu uma trajetória, né? Vocês têm um número de seguidores considerável na página, né? Pessoas que realmente acompanham o trabalho de vocês, né? É. O que eu queria te perguntar, assim, Gisa, é como é que você se sentiu, assim, você viu tudo aquilo ali que aconteceu, né? Como muitos empreendedores, enfim. Mas você também teve um momento ali que você retomou, e aí eu queria falar sobre essa tua iniciativa, que você recolheu as garrafas e pensou em uma ação, né? Uma ação prática, que eu acho que isso é muito do pequeno empreendedor, né? A gente constrói as ações conforme as dificuldades vão surgindo, vão aparecendo e a gente vai tentando se reinventar e se adaptar. E você fez uma venda de rótulos que tinham sido marcados pela enchente. E como é que foi a reação das pessoas? O que os clientes acharam? Me surpreendeu muito essa procura, sabe, Michele? Porque a questão é, eu queria me livrar daquelas garrafas no sentido de não enxergar mais rótulos sujos, marcados, rasgados, principalmente porque aquilo me remetia a um momento muito triste da história da loja, né, do Vinhos por aí. Mas muito pelo contrário, as pessoas vieram com muita gentileza e muito carinho para comprar, não só pelo desconto maior, né, em função da garrafa estar variada, mas principalmente para registrarem esse momento como um alavancar do Vinhos por aí, para se retomar, né, o negócio de fato. E inclusive gente que disse, não, eu vou guardar a garrafa, eu vou botar numa caixinha, eu vou envidraçar, porque esse vinho aqui vai ser histórico. Então, quando a gente menos espera, acaba sendo surpreendido de novo, né? Por esse carinho, assim. Então, isso é o que reforça a vontade de seguir em frente, saber que a gente faz diferença, né, na vida das pessoas que compram, que vão nos eventos, que nos acompanham pelas redes sociais, às vezes sem nunca terem ido até a loja, mas que de uma forma ou de outra demonstraram esse carinho pela nossa marca, né? A nossa segunda casa. Eu acho que também a iniciativa de reunir mulheres em volta do vinho que você teve é uma iniciativa muito legal, né? Porque nós, mulheres, historicamente, né, tomamos vinho na companhia dos homens, né? Na companhia dos maridos, dos pais. Uh, e essa reunião de mulheres, né, esse momento feminino para degustar e para entender de vinho, né? Para que a gente possa realmente ter o conhecimento sobre vinho. Então, acho que isso também é algo que a Vinhos por aí você fez de uma forma muito legal e que com certeza, se você optar, a gente espera que não, mas se você optar por não continuar com o seu negócio, muitas de nós, mulheres, vão sentir falta desse momento, que é um momento muito bacana e é muito legal a gente poder entender mais de vinho e poder fazer as nossas próprias escolhas sobre o Se vinho que a gente apropriar, vai né? Se tomar. apropriar do vinho Exatamente. que quer degustar. Isso a gente percebe às vezes em restaurantes, assim como já era mais praxe, né? O garçom trazer o vinho e apresentar ao homem da mesa, Exato. né? E no meu caso, sempre o meu marido dizendo assim, não, é ela que vai decidir, né? Então a gente vê que dá um choque, mas é um trabalho de formiguinha mesmo, assim, ir mudando e aparelhando de conhecimento para que a gente possa fazer as nossas escolhas também. Perfeito. Diz, a gente já está se encaminhando para o final e eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Temos muitas empreendedoras também que assistem o Para Elas, então eu queria que você deixasse uma mensagem final aí. Olha, Michelle, eu nesse momento eu não sou a pessoa mais indicada para super incentivar, mas eu acho assim que dentro da realidade de cada uma, a gente tem que optar e
E o não a gente sempre tem mais claro, né? O sim, às vezes a gente está um pouco nebuloso, eu não sei se eu sigo em frente, eu não sei se eu vou por esse caminho ou por outro. Mas assim, se palpita o coração é porque é por aí, né? Então eu vejo que apesar da loja estar vazia, estar sem meus móveis, sem a minha decoração, né? Que eu sempre procurei fazer com muito carinho em cada cantinho, ainda é o meu sim, né? Então tem que seguir. Não há outra opção se não seguir. Eu faço votos que você continue por muito tempo com a Beans por aí. Obrigada. Tenho certeza que se você optar por retomar, vai ser uma grande retomada, vai ter mais sucesso ainda. Quero muito te agradecer pela presença aqui no Para Elas, por ter dividido essa história, que eu sei que para ti é uma história um pouco difícil de dividir nesse momento, mas também para contar um pouquinho sobre a tua trajetória, que é tão bonita. A gente volta em outro momento para falar de outros assuntos com certeza. mais animadores. Com né? certeza. Gente, muito obrigada e até o próximo bloco. A gente tem mais Para Elas daqui a pouquinho. Olá, sou Rita Fonseca, especialista em Direito de Família, Inventário e Curatela. Estou hoje para dar uma dica muito interessante em relação ao planejamento patrimonial. Na dica anterior, eu tratei sobre a importância mais na esfera sentimental. Hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais essa dica e dizer que para o planejamento patrimonial é necessário se observar alguns pontos. Um dos pontos é a tranquilidade na transferência desse patrimônio. De repente, se eu já cuidar enquanto eu estou vivo e garantir que o meu patrimônio vá para as pessoas que realmente eu desejo que vá, é possível, sentando com um advogado de confiança, fazer esse planejamento, organizar. Às vezes eu sempre sugiro, vamos pegar aquela casa da praia, já colocar no nome dos seus 3 filhos, pagar o tributo, e com isso esse tributo ele é mais barato que o tributo depois da sua morte. Então esse é um ponto também que eu acho muito importante quando a gente tenta fugir da tributação que muda. Uma coisa é tu doar em vida, é um tributo. Se tu doar pós-morte, não é claro que é tu, mas é a tua família através do inventário, eles vão pagar muito mais caro. E é algo importante. Outra coisa que as pessoas também esquecem, que um planejamento patrimonial também pode ser a tua aposentadoria, o teu INSS. Às vezes tu sentando com especialista, corretores de imóveis, advogados, tu pode verificar que aquela casa ao qual tu levou uma vida inteira, às vezes, para comprar, na tua aposentadoria vai ser um elefante branco. E pense só, tu pode tentar vender essa casa, comprar mais 3 apartamentos que tu poderia alugar tranquilamente e com isso tu ter uma renda a mais na tua aposentadoria. Planejar é algo muito mais importante do que quando tu já está na situação e tu te vê dentro de várias situações que às vezes tu não tem perna para isso. Nós não podemos esquecer que nós temos sempre, eu sempre digo, que o patrimônio nunca é nosso. Nós temos que pagar imposto de tudo que é maneira. Então vamos tentar de alguma maneira pagar menos, cuidar e principalmente ter uma transmissão patrimonial com menos brigas, com menos desgastes entre os herdeiros que irão ficar com o teu patrimônio. Fica essa minha dica, qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
de volta com Para Elas e agora nós vamos conversar com a Rosângela Leão. A Rosângela é advogada, sócia fundadora da Lab Estúdio Jurídico, tem mais de 20 anos de experiência jurídica em direito corporativo e muito mais, né, Rosângela? Porque eu falei aqui só uma pequena parte do teu currículo, mas queria que tu falasse, tu contasse a tua história para quem está nos assistindo, um pouquinho da tua história, de como começou a te interessar pela área do direito, até chegar à tua transição de carreira, porque a Rosângela trabalhou muitos anos no corporativo e depois resolveu empreender, criando a sua empresa com mais 2 sócias. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre a tua trajetória, Rosângela. Michele, muito obrigada por esse convite, para conseguir compartilhar um pouco aqui com vocês da minha experiência profissional. Eu estou dando direito há 20 anos. Comecei muito cedo a me interessar pela carreira no direito, pela advocacia, e sempre trabalhei na área de contratos, desde antes de formada, e trabalhei sempre em empresas grandes. Então, o meu pai tinha uma vontade que eu estudasse para a carreira da magistratura, do Ministério Público, né? O que, depois que eu comecei a estudar direito, nunca acabou se concretizando, porque eu sempre tive esse sonho do direito empresarial, de trabalhar em grandes empresas, e foi o caminho que eu trilhei desde o início da minha carreira, seja em empresas de médio, grande porte, escritórios de advocacia. Sempre trabalhei em empresas e escritórios gaúchos, na área do varejo, serviços, comunicação, shopping center e, por fim, serviços financeiros, até chegar na minha empresa hoje, que é o Lab Estúdio Jurídico. Mas nessa trajetória pelo direito, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as matérias que uma empresa necessita, né, para ter um jurídico consultivo. Então, esse foi, na realidade, o embrião da minha empresa, né? Quando eu completei esse ciclo de mais de 20 anos trabalhando no mundo corporativo, parece que esse amadurecimento me trouxe um estalo de que está na hora de mudar, está na hora de investir, né, numa marca, investir no meu conhecimento para apoiar empresas, né, alavancarem seus negócios e junto com a Patrícia e com a Ana Paula, que são as minhas sócias no Lab Estúdio Jurídico, nós formamos uma parceria de muita sinergia. Nós nos conhecemos num banco cooperativo gaúcho, trabalhando como parceiras, trabalhando como colegas, e tivemos aí essa proposta que começou o ano passado, e estamos colhendo aí frutos ainda iniciais, mas com toda certeza, com muito prazer em tomar cada passo. Legal. E, Rosângela, me conta assim, qual é a área que vocês mais atuam no Lab Estúdio Jurídico? E eu acho muito interessante porque são 3 mulheres, né? 3 advogadas mulheres. O direito acaba sendo muitas vezes visto como uma área um pouco masculina, né? E legal que as meninas, cada uma tem uma qualificação, né? Especialista numa área. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a proposta de vocês. Sim, nós somos um escritório direcionado para o direito empresarial, então o nosso foco são empresas e nós atendemos principalmente o consultivo. O que é o consultivo de uma empresa? É tudo que uma empresa precisa para funcionar na sua operação interna. Então, nós damos consultoria para negócios, para societário, constituição de empresa, contratos, privacidade, compliance, estruturação de produtos financeiros e não financeiros. E claro, né, também damos consultoria através de parceiros que também são reconhecidos no mercado, envolvendo direito trabalhista, envolvendo direito tributário, mas sempre no consultivo. Interessante. Rosângela, eu queria aproveitar hoje a tua vinda aqui, todo o teu conhecimento jurídico, para a gente conversar sobre um tema bem atual, que foram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né, que afetaram diretamente muitos micro e pequenos empreendedores e grandes empresas também, e falar um pouquinho sobre os direitos do empreendedor, né, o que um empreendedor que teve a sua empresa, né, afetada diretamente,
seja o espaço físico, materiais, equipamentos, o que ele pode buscar hoje, quais são os direitos do empreendedor, se você tem alguma dica, enfim, queria que você transcorresse aqui com a gente um pouco sobre esse tema. Isso é bem interessante, né? É um momento de discutir isso, de ficar atento, né? O primeiro insight que eu posso dar é que o poder público tem disponibilizado muitas medidas para ajudar pequenos empreendedores principalmente, mas não só os pequenos, os médios e os grandes, por exemplo, como o parcelamento de impostos, é algo que está disponível para todos. Houveram prorrogações de impostos também, automáticas, principalmente para as empresas do Rio Grande do Sul, né? Então, muitas medidas foram de praxe já estabelecidas pelo poder público para resolver a situação. Mas como profissional do direito, eu acredito que tem algumas medidas que é importante que as empresas tomem ciência, que podem aí alavancar alguns recursos que podem ajudar na sua reconstrução. Por exemplo, renegociação de contratos. Muitas empresas têm locações comerciais. Essas locações, existe espaço hoje com imobiliárias, com estabelecimentos que fazem essas locações, em que há espaço de uma negociação, né, para se isentar multas, para se isentar uma mora e, inclusive, né, até uma desocupação do próprio espaço. Então, hoje existe, então, essa possibilidade, né, em face do dano ocorrido, né, no Rio Grande do Sul, que as empresas precisam aproveitar. Outra coisa são contratos com fornecedores. Contratos com fornecedores também existe um espaço grande de negociação. Por quê? Porque muitos fornecedores que atendem as empresas não estão no Rio Grande do Sul, estão muito cientes da nossa realidade hoje. Então, isso mudou o modelo dos contratos firmados anteriormente a essa tragédia, né? O que é muito compreensível e que pode ser, então, um apoio para todos os empreendedores que têm essas contratações na mesa, né, e que podem mudar o seu cenário. E por fim, é muito recomendável também que haja uma análise do recolhimento de impostos dos últimos 5 anos. Isso pode trazer um recurso para os empreendedores que não estava visualizado antes. Porque se eventualmente o empreendedor recolheu recursos a maior nos últimos 5 anos, ele tem a possibilidade de pedir administrativamente. Pedir diretamente no órgão no qual ele recolheu esses impostos. E isso é um recurso que é rápido, é um pedido administrativo e que é possível o empreendedor colocar em prática e ter aí, né, um ativo em mãos que consegue utilizar na sua reestruturação. Olha quantas dicas aqui a Rosângela falou, né, pessoal, para quem teve o seu negócio impactado aí pelas enchentes, poder buscar, né, alguns direitos, e muitas vezes o empreendedor nem sabe, ou está tão naquele momento ali trágico, né, ainda tão envolvido com aquilo e não está vendo essas possibilidades de recuperar o seu negócio, né, Rosângela? Eu queria que tu falasses, assim, dentro desses pontos que tu elencou, qual que tu considera, assim, o mais imediato para o empreendedor buscar? Assim, o que tu diz assim, olha, perdi meu negócio, ou assim, tive meu estabelecimento diretamente afetado, meus equipamentos de trabalho, enfim, o que é, assim, falando no aspecto jurídico, assim, o que ele deve fazer primeiro nesse momento? Eu te trouxe aqui esses insights que eu considero fundamentais, tá, para o empreendedor, mas não podemos esquecer que o empreendedor também é uma pessoa física, né? Então, assim, ó, é importante ter em mente quais são os apoios, tá, que novamente, tá, o poder público, as prefeituras estão disponibilizando, tá, em face até dos próprios eletrodomésticos, da própria estrutura do maquinário dentro das empresas. Isso tem sido flexibilizado. Algumas seguradoras têm se envolvido nessa ajuda à população, não só as seguradoras de um contrato financiado, mas até uma seguradora que quer alavancar o seu nome. Tem acontecido no mercado aí, né? Então, as minhas dicas continuam sendo: reavalie seus contratos, verifique se você não pagou impostos a maior nos últimos 5 anos e verifique, fique de olho em todo o apoio que o poder público vem disponibilizando e que tem sido eles têm sido disponíveis, eles têm sido
categóricos em ajudar, em reerguer o Rio Grande do Sul nesse momento. Então, o empreendedor tem que aproveitar, né? Legal. E agora voltando um pouquinho para o tema da transição de carreira, né? Então. E falando sobre empreendedorismo feminino. Você teve aí fez essa transição de carreira e agora a gente está passando por um momento bem difícil e um momento que vocês estão iniciando um negócio empreendedor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre esse desafio, né? E como a gente já está se encaminhando assim um pouquinho para o final também da entrevista, eu queria que você no final deixasse uma mensagem, né, para quem também está nos ouvindo, também pensa em empreender ou tem um negócio e também está visualizando esse momento difícil que a gente está passando aqui no estado. Qual seria a tua dica e como vocês, né, como empresa, estão enfrentando esse momento e estão buscando alternativas para seguir com o seu negócio? Então, Michele, nós somos uma consultoria jurídica que atendemos empresas e é claro que a maioria das empresas que nós atendemos são no Rio Grande do Sul, né? Então, isso obviamente também trouxe um impacto para a nossa operação, porque hoje toda a atenção está direcionada, né, para a tragédia que ocorreu em face da enchente. E como é que nós estamos lidando com essa situação? Apoiando as empresas que estão precisando deste apoio neste momento, né? Então, como a gente atende muito empresas aí do mercado financeiro e essas empresas, principalmente as do cooperativismo, se voltaram a apoiar a população local, nós temos tentado também nos inserir nesse movimento de apoio à população local através de um programa, inclusive, que nós lançamos ainda no decorrer desse mês, apoiando empresas, né, pro bono, que precisam ultrapassar esse momento e precisam de uma ajuda jurídica, a qual não encontraram, né, disponibilizado nenhum canal, nós estamos tentando auxiliar. E como empreendedora, então, eu estou tentando trilhar esse caminho de fé, né, e a minha mensagem final, eu vou dizer que não está morto quem peleia, autor desconhecido, né, algum gaúcho desconhecido. Mas é uma frase nossa, né, faz todo sentido nesse momento. É verdade, Rosângela. Gente, adorei a entrevista, adorei bater esse papo contigo, trouxe muitos insights muito importantes nesse momento, então queria te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui participando do Para Elas e desejar muito sucesso para ti no Lab, que seja uma trajetória linda que eu tenho certeza que será, porque vocês são muito competentes. Eu sou cliente das meninas, posso falar como cliente, assim, né? Elas fizeram toda a adequação da LGPD, da Mivest, enfim, uma série de trabalhos aí pra gente. E super indico aí o trabalho das meninas, que é muito legal. Obrigada, Rosângela. Obrigada, Michele, por esse convite. Gente, finalizamos aqui então mais um bloco do Para Elas. Temos mais daqui a pouquinho. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com você, Ana Paula, neste seu programa Para Elas. É uma satisfação muito grande de partilhar com você e com todas e todos os ouvintes aqui do programa sobre algumas questões do universo feminino. Sou muito grata a você pelo convite e pronto, você sabe da minha admiração pelo trabalho que você faz em várias áreas, mas sempre com a visão e o viés de trazer o protagonismo para mais e mais mulheres. Então, eu sou grata a você, por você, inclusive, ser embaixadora do nosso Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. E, Ana, eu pensei em conversar um pouquinho aqui com a sua audiência sobre algo que é fundamental, não é só para as mulheres, mas para todas as pessoas que acreditam no ser humano. A gente faz negócios com relações humanas, não é? A gente faz negócios com pessoas e para pessoas. Então, eu pensei em trazer aqui para a nossa reflexão nesse quadro, nesse primeiro momento, a questão que se usa muito, network, mas vamos trazer para a nossa língua portuguesa o relacionamento. Relacionamento empresarial. Relacionamento com o objetivo de, através de relações humanas, se criar conceitos e ação de negócios. E aí, nesse sentido, eu fico muito à vontade de falar sobre esse tema,
Porque eu, como você já deve ter dito, eu sou presidente do Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa, um clube que foi criado para responder a uma situação específica pela qual a humanidade passou em 2020, né? E que naquele momento eu percebi que era importante nós criarmos um espaço, uma rede, para que mulheres pudessem encontrar entre nós movimento para mitigar, diminuir, baixar a, os desafios, né? Foram desafios muito importantes. Os desafios que naquele momento se colocava para a humanidade como um todo e, em particular, para mulheres e crianças. Então, nós criamos esse clube, chama-se Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. E qual é a base desse clube, dessa rede? É conectar mulheres. Conectar como? Através de um relacionamento com o objetivo de criar negócios entre nós. Isso é importante porque muitas vezes nós não nos damos conta do poder que tem esse relacionamento. Quantas de nós temos, por exemplo, nos nossos telemóveis, nas nossas agendas, no nosso ambiente, inclusive, familiar, pessoas que podem absolutamente serem parceiras, serem fomentadoras de negócios, e nós deixamos passar. Simplesmente não prestamos tanta atenção e estamos em constante busca, sem olhar, inclusive, para o que nós temos à nossa mão. Não é uma frase minha, mas que eu repito com maior tranquilidade, é que a felicidade está ao alcance da nossa mão. Tudo que nós precisamos está ao alcance da nossa mão. E aí a gente entra numa sofreguidão de buscar fora. Ora, se nós pararmos um pouquinho e verificarmos a quantidade de pessoas importantes para os nossos negócios, estão ali, quase do nosso lado, e nós não percebemos. Muitas vezes, isso nós desenvolvemos dentro do clube, nós não percebemos que aquela amiga, aquela parceira, aquela mulher que nós admiramos e que muitas vezes nós temos uma certa vergonha de encontrar com ela, bater a porta, né? São pessoas que podem ser fundamentais para os nossos negócios. E aí, o que é que o clube faz? O clube, ele se organiza localmente com a cabeça global. Porque, ora, veja bem, na hora em que nós fazemos as nossas reuniões mensais, nós temos uma vez por mês uma reunião global, na qual todas as embaixadoras do mundo inteiro, e hoje nós estamos em 16 países, podem se conectarem diretamente com as nossas embaixadoras. Então, nós criamos esse momento onde trazemos sempre um conhecimento de muita qualidade e, em seguida, entramos em salas para estabelecermos os networking ou os relacionamentos. Então, isso é muito forte, porque faz com que nós percebamos que nós não estamos sozinhas nos nossos desafios. Ao ativarmos o nosso ouvido para ouvir a outra, para ouvir o que é que aquela empresária, aquela empreendedora tem feito para resolver algumas questões que muitas vezes são as questões que eu estou vivendo naquele momento, quando eu me permito ouvir a outra, seguramente eu encontro ali um collab, uma sinergia, algo forte que faz com que eu, com esta senhora, com esta mulher, com esta empresária, empreendedora, profissional liberal, estabeleçamos ali uma grande conexão, porque é baseado em quê? Em confiança. E sabe por quê? Porque em nossa rede de relacionamento, em nosso clube, nós trazemos aqui para dentro mulheres que têm perfis semelhantes em valores, objetivos e propósitos. Então, essas 3 palavrinhas, são as palavras que unem um network de qualidade. E nisso o clube é muito forte, é muito seguro. Então, são as próprias embaixadoras que identificam outras mulheres que têm esses perfis
propósito, objetivo, valores semelhantes e trazem aqui para dentro. Então, isso gera confiança e, com isso, faz com que o nosso relacionamento empresarial seja muito forte. Então, o que eu gostaria nessa nossa conversa é reafirmar. O network, ele está pertinho de você. O network ou relacionamento empresarial, ele não está longe, em coisas inatingíveis. Ele está aí do lado. Por exemplo, em nosso clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. E hoje o relacionamento, ninguém pode prescindir dele. Não se faz negócio sem relacionamento empresarial. Não se faz, é impossível. A gente tem que criar conexão, tem que criar confiança, tem que ir junto conhecer a pessoa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente tem assim, uma vontade, eu me identifiquei ali, mas não vive alguns momentos que são importantes. Então, negócio a gente faz com quem a gente confia. Para a gente confiar, nós temos que vivenciar alguns momentos com esta pessoa, com esta empresa. Então, era isso que eu queria chamar a atenção, não é? A base do nosso clube é realmente o relacionamento, não é? Nós apostamos muito. Nós, mulheres, nós realmente, embora muitas pessoas digam que nós somos super emotivas, que nós não pensamos, não é verdade. Nós, mulheres, principalmente mulheres 40 a mais, que já passaram por muitas experiências, não é? E, claro, a gente aprende com as experiências, não é? A gente aprende com as experiências, não é só com livro. A gente aprende com as nossas próprias experiências. Então, esta mulher que tem uma qualidade extraordinária, exatamente porque já vivenciou muitas situações, nós hoje, nós fazemos negócio com quem nós nos relacionamos, com quem nós confiamos, né? E é muito legal fazer negócios que a gente queira fazer, não é? Então, daí é que eu gostaria de encerrar falando da base do nosso clube. Nosso clube nasce em cima de uma máxima que eu criei em 2020. Aliás, foi 2016, quando eu me transferi do Brasil, de Fortaleza, para Lisboa para fazer um doutoramento. E eu comecei a reunir mulheres de várias nacionalidades para trabalhar a questão da liberdade financeira. De fato, a primeira liberdade nossa é a financeira, não é? Então, eu queria deixar isso, desculpem, para que vocês pensem sobre isso. A primeira liberdade nossa é a financeira. Nós não fazemos negócio com quem nós não conhecemos. É preciso haver confiança. Para haver confiança, é fundamental o relacionamento empresarial. E aí, eu convido você a conhecer redes de relacionamentos que você se identifica, que tenha propósito, valor e objetivos iguais ou semelhantes ou muito próximos dos seus. Não precisa entrar em tudo que é rede. Escolha. É hora de escolher, não é? Então, veja o que é que faz sentido para você e escolha. Mas participe de redes, tá bem? Então, muitíssimo obrigada, Ana. Vida longuíssima ao programa Para Elas, este programa que faz uma diferença mesmo na vida das mulheres e que é tão bem comandada pela minha querida embaixadora, Ana Paula Bon. Obrigada, minha querida, por você abrir esse espaço para nós falarmos com a sua audiência. Estou aqui para qualquer informação, conversa, perguntas. Muitíssimo obrigada.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Esse foi o programa de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Assistam também as outras entrevistas no YouTube do Para Elas na TV e convido a todos para assistirem ao programa Movimento Empresarial, terça às 20 horas na Poa TV. Foi muito legal ter essa experiência aqui no Para Elas e estar com vocês nesse dia de hoje. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem
refrescar ao lado, criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Yeah! Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.